Olá, dando continuidade à nossa série de entrevistas a candidatos à Prefeitura Municipal de Santa Luzia, nós estamos recebendo hoje Abraão Graco, ele que é mestre e doutor em Direito Constitucional pela UFMG, professor das faculdades Dom Helder, Unihorizontes e UFMG e procurador federal da União. Explicando então como funcionará a nossa série de entrevista com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Para manter a isonomia, cada candidato terá direito a 3 minutos de resposta para as 12 perguntas que serão feitas para cada um deles. Todos os convidados foram convidados formalmente e para decidir em que ordem essas entrevistas irão ao ar, nós faremos um sorteio diretamente online com vocês, para que vocês entendam e possam acompanhar esse processo. Abraão, muito obrigada por ter aceitado o convite do Observatório Luziense. Eu que agradeço a oportunidade, um órgão de imprensa isento, que faz a diferença em Santa Luzia e está aí, demonstrando a que veio. Eu que agradeço a oportunidade. Abraão, você é candidato à Prefeitura Municipal de Santa Luzia pela Rede, partido da ex-senadora federal Marina Silva. Na prática, o que você traz de novo? O que um mandato seu traria de novo para Santa Luzia? A Santa Luzia tem 326 anos. É uma cidade tida como cidade dos coronéis. Desde a minha época, eu via aqueles coronéis, Rui Avelar, Bilé, a gente tinha tudo medo, Medo de estar debaixo da sua cama. E quando a gente entrou para a política, a partir dos 12 anos, comecei a militar em grêmio estudantil, em movimento de sem casa. A gente sempre via esses vultos do poder, mas a gente não conseguia vê-los. A rede, na verdade, ela surge como não uma novidade em si, ela é uma plataforma em que vários movimentos, que muitas vezes não querem ser partido. Eu sou do Movimento Cidadão Comum, o MCC em nível nacional, sou coordenador do Sudeste. Nós fizemos, na verdade, uma aliança em âmbito nacional com a rede para a gente disputar as eleições. Então, tem muita coisa que dentro da própria rede que a gente não concorda, mas assim é a rede. O nome já diz, nós não somos sectaristas, achar que nós somos a vanguarda, que nós temos as respostas para tudo. Não, a ideia é de que nós temos que aprender com o passado, para rever nosso presente e projetar nosso futuro. Então, eu fico muito tranquilo na rede, é um partido que me abraçou em nível nacional, as propostas que a gente tem trabalhado, hoje eu faço parte da Executiva Nacional e do Diretório Estadual, além de ser porta-voz aqui em âmbito municipal. Eu orgulho muito pela história da Marina, como todo líder também erra, tá certo? Ninguém está acéfalo a isso, mas eu orgulho muito das bandeiras que ela defende, principalmente pessoas de paz e pessoas de luta. Abraão, devido à nossa realidade de eleições extemporâneas, nós temos aí uma previsão de pessoas não votantes que será muito maior que nas eleições anteriores, por exemplo. Você acha que 6 candidatos podem aí pulverizar a intenção das pessoas, os votos das pessoas? Ludmila, eu queria dividir essa resposta em 2 partes. A primeira parte: o mundo inteiro está em crise de legitimidade entre os representantes e os representados. Você pega as eleições na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil em 2016, é um fenômeno dos votos brancos, nulos e abstenção serem maior do que os votos válidos. Você tem uma ideia, em Santa Luzia, quem ganhou a eleição em 2016 foram exatamente esses. Do universo de 160 mil eleitores, praticamente 60 mil votaram branco, nulo e abstiveram. A primeira colocada só teve, na verdade, 35 mil e o segundo, 30 mil. Por que eu estou querendo dizer isso? Santa Luzia, ela não está distante dos outros lugares. Existe uma apatia na política. A política hoje é sinônimo de corrupção, de se dar bem, homens e mulheres de negócios. Então, você pegar a questão da realidade do financiamento de campanha é um negócio de maluco, tá certo? As pessoas ditas normais não assumiriam uma cadeira simplesmente para trabalhar um programa de governo factível, de devolver as instituições para a população, sem ter um financiamento sério. Esse é um debate que ainda não foi colocado. Toda vez que se fala em uma reforma política, isso não se faz. Agora, particularmente em Santa Luzia, nós temos, na verdade, desde a metade do ano passado, um estado de instabilidade. Tanto que a prefeita foi afastada em junho, depois voltou. Então, a realidade da eleição extemporânea, a gente tem que lembrar que ela estava marcada para 4 de março, no primeiro momento, depois ela foi adiada para 8 de abril.
E logo depois, lógico que a gente teve que morrer, muita gente teve que sair da campanha para movimentar, por exemplo, tive que movimentar o impeachment. Foi só depois do impeachment que se destravou. Né? O impeachment estava para ser votado, ela pediu para adiar e no outro dia ela renuncia, dia 24 de maio. E um mês depois, exatamente 24 de junho, nós vamos ter novas eleições. Então, a verdade, a questão aqui eu sempre falo, não é falar se vai cumprir ou não, tá certo? A decisão é cumprir. A decisão judicial a gente cumpre, a gente não fica discutindo como um todo. Então, o tempo é muito curto? Mas eu tenho que lembrar que, na verdade, já existia uma pré-campanha muito antes dessas eleições. E eu acho que esse é o momento ideal da gente dar estabilidade a essa cidade, acabar com a interinidade e que saia das urnas no dia 24 uma cidade que minimamente refletiu durante esse período. Então, a questão não tem medo da pulverização. A pulverização de ideias ela é sempre importante. O meu grande medo é a polarização. A polarização entre o ruim e o menos pior. Em Santa Luzia, com certeza, nós não vamos ter isso. Nós temos boas candidaturas. Existe hoje uma crença entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Santa Luzia que a cidade deveria ser reconstruída a cada 4 anos, né? Deveria ser construída novamente. Não existe um plano de continuidade. Dentro da administração atual, tem alguma coisa que você queira dar continuidade caso você seja eleito? Ludmila, a gente tem que separar plano de governo de plano de poder. Plano de cidade de plano de grupo de poder. Se você olhar, os últimos 20 anos, nós tivemos grupos de poder que não pensaram a cidade, pensaram os negócios deles. Homens e mulheres de negócios. A gente tem que colocar isso muito claro. As pessoas vão, as instituições ficam. Aqui a gente tem que pensar, a cidade tem 326 anos. Lógico que muita coisa que tem nesse período você tem que preservar, porque um plano de governo é muito menor do que um plano de cidade. Então você tem que pensar com as gerações passadas, que se gastou muito dinheiro para a gente estar aqui hoje, tá certo? As gerações presentes e as gerações futuras. Não dá para você toda hora reconstruir a roda, reinventar a roda. Então, qual que é o critério? O critério é olhar da população. Isso aqui vai trazer mais oportunidades para a população? Fica. Isso aqui vai continuar beneficiando um grupo? Vai embora. É simplesmente, esse é o carimbo, é 880, não tem muita discussão. Tá? Deixar muito claro que o plano de governo, por outro lado, ele tem que ser pensado no âmbito de um pacto federativo. O Brasil é um país federado. Você tem a União, os estados e os municípios. Tem muita gente com plano de governo aí que acha que vai fazer um tanto de coisa que quando você vai ver na legislação é competência da União ou é competência do Estado. A gente tem que guardar, o município é onde todos nós moramos. É o nosso lar. Aliás, é a nossa casa, a gente pode tornar ele nosso lar. Porque no município você vai ver a questão da rede de esgoto, a questão do transporte. Não é na União que todas as pessoas moram. Então a gente tem que delimitar o seguinte, o prefeito, ele é, na verdade, um facilitador de oportunidades. Ele não é nada mais do que isso. Ele é servidor do povo. Sim, mas dentro da administração atual, tem alguma coisa que você queira levar para frente? Que você queira dar continuidade? Sinceramente, Ludmila, a renúncia da Roseli no dia 24, eu acho que foi o ponto final de uma era. Que é a era de pessoas, de homens e mulheres de negócio. E os cidadãos luzienses vão escolher dia 24, se quer continuar com isso, trocando sempre as pessoas, mas os planos são o mesmo, ou seja, o coxo é o mesmo, o chicote é o mesmo, o que muda é quem vai mandar. As pessoas vão escolher se é isso que eles querem para eles ou se eles querem alguma mudança. Então, a mudança tem a ver, não é com as pessoas que estão lá, mas são com as ações. Eu tenho que na área da educação tem muita coisa a se resgatar, mas já tem muita coisa boa. Tá certo? No âmbito da saúde, a ampliação, então o nosso plano tem... o que foi investido não vai ser dinamitado, quando muitos acham que tem que colocar terra abaixo para reconstruir. Nós não somos esse tipo de gente. Nós somos gente que quer construir com a população e não queremos desperdiçar recursos públicos. Santa Luzia é uma cidade que tem praticamente 300 mil habitantes, um orçamento de 450 milhões. Não é uma cidade rica, mas também não é uma cidade pobre. Dá para fazer muita coisa com criatividade. Uma cidade histórica, por si só, ela não é convidativa ao turismo. O que fazer para Santa Luzia, assim como Ouro Preto, Tiradentes, que são grandes expoentes na cultura mineira, para que Santa Luzia tenha essa potência, para que ela seja uma potência cultural? Vou te contar uma coisa. Eu estava descendo de Brasília uns 6 meses atrás, tinha um casal de dinamarquês do meu lado. Eu perguntei para eles para onde eles estavam. A gente vai estar indo para Sabará, para ver o acervo histórico. Eu pensei comigo e falei, meu Deus, eles vão pular Santa Luzia
Vamos para Sabará, que a cidade mãe, não tem problema, mas o acervo é praticamente a questão do turismo religioso, a pegada é a mesma. E eu ficava assim, como que não se aproveita isso? Aí você anda no centro histórico, o centro histórico está abandonado. Agora, isso tem a ver com a questão de identidade. Como que as pessoas assumem para si a identidade? Então, cidades como Ouro Preto, Mariana, Heidelberg, na Alemanha, que são pequenas cidades, não são cidades enormes, elas têm atração não pela história, mas pelo acolhimento, pela informação ao turismo, se sentir acolhido. Um lugar que não tem esquema rodoviária. Então, na verdade, a gente tem que acessar a identidade cultural, o turismo cultural, é para todas as classes sociais. Não é só para quem vem de carro, mas quem vem de táxi, os romeiros, e como eles são tratados aqui agora. Diminuiu em muito, que era um trem de louca anos atrás. Então, sim, tem que se repensar essa forma. Não é automático, não. Não é igual plantou, nasceu automático, não. Você tem que regar, você tem que fazer plano de turismo, você tem que mostrar o atrativo, o diferencial. Uma cidade que teve uma Revolução Liberal de 42, uma história fantástica, nós enfrentamos o Império. Ninguém explora isso. Né? Então, sim, é um pesar. Isso é político. Isso é postura política. Isso é postura de um arrumador da casa, que é o prefeito. Bom, não se coligar a outros candidatos nesse momento de eleições extemporâneas, principalmente a candidatos que têm uma postura muito semelhante à sua em relação a ideais, como a candidata Suzane, por exemplo, é uma questão de ego? Na verdade, são duas agremiações distintas e no âmbito municipal eu tenho uma história com a Suzane, eu era conselheiro tutelar, ela era assistente, trabalhava com criança e adolescente. Já tivemos muitas parcerias juntos. A questão é que no âmbito federal nós temos, por exemplo, uma posição diferente. A rede tem uma posição diferente do PT. A questão da própria Lava Jato. Então isso distanciou a gente, de certa forma, no tocante à questão partidária. Mas quanto ao mundo das ideias, quanto às parcerias em termos pessoais, a gente não tem nenhum problema. Então é muito mais uma conexão entre municipal e nacional do que necessariamente um jogo de egos. A questão da saúde, você deu uma entrevista recentemente, até a Gisele da Rede Nossa, falando que tem uma ideia de ou abrir a maternidade, reabrir, né, a maternidade do São João de Deus em 90 dias, ou a criação de um hospital municipal ali no espaço da antiga Ortocrim, que é um lugar central, né? Você acha que é possível mesmo fazer isso em 90 dias? Quais são as possibilidades? O falecido prefeito Calixto tem um tanto de problemas e também tem muita coisa que ele fez. Um exemplo foi quando ele montou aquele Madalena Calixto em 40 dias. Eu tenho essa equipe, eu tenho esse pessoal, já consolidamos isso, nós trabalhamos essa área. Qual que é a questão? Eu sempre falo, a questão da saúde passa pelo São João de Deus, mas o São João de Deus não resolve a questão da saúde. O que eu luto é para uma estrutura como aquela estar abandonada e o poder público não tomar nenhuma providência. Isso sim é muito sério. Então, vamos sim negociar no primeiro momento, pelo menos a maternidade está ali. E depois daquilo, nós vamos trabalhar sim um hospital. Gente, de saúde é verba carimbada. Você tem dinheiro carimbado para isso. O que nós temos, na verdade, é um total desorganização. As OS que você não tem controle delas como um todo, a passar pela governança. Só vocês lembrar que tinha a PGP num tempo, mudou de prefeito, veio para Bom Jesus. Agora, qual que é o critério? Qual que é a governança que se tem disso? O problema da saúde não é só a grana, é a gestão. Falta grana? Falta também, mas falta a gestão. Então a questão, voltando aí, a questão do hospital é no médio prazo. O mais urgente é a questão ligada à maternidade. Isso não dá. A história minha é essa. Eu fui concebido na Rua Pará 662, no São Benedito, mas tive que nascer no Venda Nova porque não tinha maternidade. Hoje, há 44 anos, você continua sem uma maternidade, há 5 anos não nasce nos 200. Isso não é um discurso demagógico, não. É um discurso de respeito às pessoas, à identidade, à ligação das pessoas à terra. Qualquer animal tem isso, nós somos seres territoriais. Né? Então a questão ligada aos 90 dias, a questão ligada à saúde, isso é muito claro, é muito evidente. A questão da maternidade, repensar a questão das OS com uma governança muito maior, porque o ganho de qualidade que você tem nas OS acaba quando você vai na administração, que o dinheiro vai entrando pelo ralo. Lá você tem 5 ou 6 empresas atuando naquilo ali. O raio-x é de uma outra empresa, então virou mais ou menos uma feijoada. Você aproveita o pedaço do porco, o rabo e tudo mais. A saúde não pode ser tratada desse jeito, não. A população não é estatística. As pessoas têm valor. O luziense está sendo tratado como estatística nessa cidade. A maternidade é uma coisa que já existe, que ela está ali. É preciso voltar a funcionar, né? É preciso reabri-la.
Mas a questão de um hospital municipal é uma coisa nova. Pelo menos ali na região do intermeio, né? Avenida Brasília, Avenida Fremisa. Isso é possível mesmo em 90 dias? É viável? A maternidade, eu gostaria que fosse tão simples. Não é, porque você tem que ter uma UTI, por exemplo. Tá certo? Então, você tem alguns critérios e própria questão do São João de Deus, a gente discute isso hoje. A questão hoje da antiga Ortocrim tem a ver com a questão da logística. Eu estou conversando com prefeituras como Vespasiano, São José da Lapa, para a gente fazer, por exemplo, a questão da imagem, o hospital de imagem, essa parte de imagem toda, vir para Santa Luzia, a gente fazer consórcio intermunicipal, porque é uma região central. Você pega a antiga Ortocrim, você tem o São Benedito, o Cristina, o Palmital, o Vila Olga, o Santa Rita e a própria sede. Então você tem toda uma logística em que você pode trabalhar, inclusive Santa Luzia ser referência na região metropolitana quanto à questão não só de imagem, mas desse hospital municipal. A ideia de você não só trabalhar aquele terreno que está, mas você colocar um segundo platô ali, né, porque é tudo de pré-com, na verdade. A estrutura é muito mais do que isso. Agora, falta vontade política. Alguém está ganhando com isso e não é a população. Em relação à mobilidade urbana, transporte público, no seu plano de governo você diz que pretende incentivar, né, dar mais possibilidade, criar possibilidades para que haja mais concorrência entre outras empresas, porque nós temos um monopólio que está aí na cidade há mais de 40 anos, por exemplo. Para a população, essa é uma proposta tentadora, mas como eu disse anteriormente, é um problema que perdura há mais de 40 anos. Como resolver? Existe uma solução mágica para isso? Não existe solução mágica. O que existe, na verdade, são alguns critérios que ao longo desses anos a gente verificou. Tem um senhor nessa cidade que ganha eleição há 40 anos sem nunca ter apresentado, que é hoje o dono da Rodap. Eu não tenho nenhuma inimizade, eu não conheço a pessoa dele. O que eu discuto são os interesses dele, que não são geralmente da população. Tanto assim que nós estamos discutindo, por exemplo, a questão do intermunicipal, do municipal, as condicionantes. Você sabia que o ponto de ônibus, pelo atual contrato, ele teria que ter um GPS, as pessoas têm que ser informadas quantos minutos falta para o ônibus. Aqui em Santa Luzia você paga o dobro de dinheiro e o dobro de tempo para sair do São Cosme para o Baronesa do que sair para Belo Horizonte. Toda a nossa malha de transporte urbano é voltada para Belo Horizonte, não é voltada para a cidade. Tenta ir num domingo de um bairro para o outro para visitar a sua família, você não vai. Então, a ideia nossa do transporte e a mobilidade urbana é muito mais do que o transporte, propriamente dito. O que é a questão? O nosso plano de governo, nós temos 10 eixos. Muita gente vai dizer, olha, ficou de fora isso. Não, na verdade, os 10 eixos nós temos pontos transversais e nós dividimos ele em 4, chamado 2STE. Saúde, segurança, transporte e educação. O transporte, ele é a mola mestra em termos de mobilidade urbana. Só que você falar em mobilidade urbana e transporte público, que é a escolha, qualquer país evoluído do mundo, o transporte público é a prioridade, não é o transporte particular. Quando você vai, que está sendo um adensamento desse tamanho que está acontecendo, só que as ruas são as mesmas, as escolas são as mesmas. Então você vai discutir um transporte público, mas você tem que discutir onde ele vai passar. Por exemplo, a duplicação da Avenida Brasília é uma urgência. Dali para baixo, inclusive, né, hoje para você comprar a Avenida Brasília como centro de compras hoje está saturado. Então só para voltar na questão do transporte, não existe fórmula mágica. O que nós temos é cumprir o que está na lei. A lei está dizendo o contrato assinado em 2011 das condicionantes e elas têm que ser cumpridas. A Câmara Municipal foi notificada e não fez. Como eu sempre disse, é muita batalha para poucos soldados. Pular em cima do poder é muito fácil, mas a população escolher quem é que está do lado dela e quem trabalha o seu viés é no dia a dia, não é do dia para a noite. Então as nossas propostas são propostas factíveis, não são propostas em que você vai tirar um passe de mágica e vai resolver. E você também não vai resolver colocando o dono de uma empresa como o diabo da cidade. Não, ele tem compromisso com o que ele assinou, eu quero que cumpra o contrato. E aí sim, vamos repensar o transporte intermunicipal, né? O próprio MOVE, ele tem a chave do MOVE hoje. Né? Então assim, isso tem que ser repensado e é urgente. Abraão, uma das emergências que nós temos hoje em Santa Luzia é a questão da chuva. Nós sabemos hoje que as áreas mais afetadas são as áreas do distrito, com alagamento. Então a região do Palmital, Cristina, São Cosme são as regiões que mais sofrem com isso. O Observatório Luziense fez uma pesquisa há mais ou menos um ano atrás, em que nós descobrimos que a prefeitura não tem nenhum estudo relacionado a isso ainda.
não tem um mapeamento das áreas afetadas e não tem esse registro de risco. No seu plano de governo também não tem nada referente a isso. O que você pretende fazer? É uma questão prioritária, não é? Na verdade tem. Como eu te disse, os 10 eixos. Os eixos significam que nós vamos ter a transversal. Você está falando um problema que tem duas coisas. É a questão habitacional e a questão ligada mesmo a saneamento. Vamos dizer uma coisa, a chuva, na verdade, as intempéries da natureza, ela afeta o mais pobre. Sim. É deixar muito claro. Então, se você não tiver um plano prévio, tá, de verificar nas áreas, e não é só a realidade de Santa Luzia, não. Você tem essa realidade todo início de ano e final de ano no Brasil inteiro. Então, você tem uma questão da defesa civil. Como que funciona? Você tem que funcionar mais no preventivo do que necessariamente no repressivo. Então, isso está contemplado no meu governo quando a gente está trabalhando a política de moradia. A política de moradia, isso é muito importante a gente dizer. A cidade vai crescer, você queira ou não. Agora, o poder público, você como prefeito, você pode escolher como ela vai crescer e estimular as práticas. Por exemplo, ela pode crescer por ocupações irregulares, que tem acontecido, ou por ocupações mesmo legais, mas horizontalmente. Aí piora, porque é o seguinte, imagina você aumentando a mancha urbana, você tem que colocar posto de policial, mais escola, enfim. Agora, o ideal, não o ideal, o menos pior é a verticalização. O que a gente tem que trabalhar, qual que é o critério dessa verticalização? O erro que está sendo é que as condicionantes para as empresas da verticalização, tá, elas não são colocadas para o público, elas são levadas para algum canto. Eu não tenho como provar, não posso falar de onde, mas não são levadas para o âmbito público, para a mobilidade urbana, para aumentar a vaga. Hoje nós temos crianças em containers. Um ciclo de obra são 3 anos. Como me coloca crianças em containers? Então vamos voltar à questão da chuva. A questão da chuva não é problema da chuva. A questão da falta de moradia não é falta de planejamento. Então no nosso plano de governo nós temos sim ligada à questão do acesso à moradia, a questão da mobilidade e do desenvolvimento urbano. Isso está contemplado lá. Só que em medidas preventivas e não mais repressivas. A repressiva vão existir sim. Nós vamos ter que ir lá para a população falar, olha, aqui não tem como morar, tá certo? E ao mesmo tempo fazer com que aquelas áreas ali sejam transformadas em outras ou dê a destinação que elas tenham. E não necessariamente colocar, tá, as pessoas como vilões. Tá? Você está morando de aluguel, você tem o único acesso àquilo ali, você não vai entrar para dentro daqui? Lógico que você vai. Então é muito bonito no discurso você falar e você sentir na pele o que é isso. Eu fui conselheiro tutelar, eu via isso, crianças envolvidas nisso. A gente fica com o coração partido. É omissão na prevenção. Ok. Bom, o Observatório Luziense preparou algumas perguntas, né, enviadas pelo público para uma publicação que a gente fez na nossa rede social, Facebook. E aí a gente vai formular agora essas perguntas para fazer para os candidatos. A primeira pergunta foi do Marcos Souza. Ele diz que foi realizada uma licitação do transporte coletivo municipal eivada de irregularidades, conforme constatado pelo TCE-MG. Tem ciência desse fato? E o que pretende fazer a respeito disso? Muito obrigado, Marcos Souza. Eu acho que essa interlocução com a população é essencial, não só no período eleitoral, as próprias redes sociais, né? A gente sabe que as redes sociais em Santa Luzia, elas demandam muito o próprio poder público. Muito obrigado pela pergunta. Como eu disse, o nosso plano emergencial para Santa Luzia, a gente tem um plano de governo e o plano de emergencial são esses 10 pontos que reduz nesse 2 STE, saúde, segurança, transporte e educação. A questão do transporte, ele está falando daquela licitação de 2011, em que a Rodap ganhou por mais 30 anos a concessão dos chamados verdinhos. Eu tive no Tribunal de Contas, entrei com o requerimento, peguei a cópia do processo na integridade. Nós estamos estudando as condicionantes principalmente. Nós vamos requerer judicialmente que essas condicionantes sejam feitas e se não der lá na própria previsão do contrato, tem a questão da anulação do contrato. Enfim, o que não pode é a população sendo ludibriada, é muito importante. O transporte público é o seguinte, a concessão é da prefeitura, a execução ela concedeu para o particular. Então a prefeitura ela tem que sentar, ela tem um contrato para cumprir assim como ele tem. Se ele não está cumprindo as condicionantes, então ele está descumprindo, é fazer cumprir o contrato. Mas para isso tem que ter pulso. Ser bancado financeiramente pela empresa para depois cobrar dele, eu duvido. Ninguém morde a mão que alimenta. Ok. A outra pergunta é da luziense Cristina.
Cristiane Xavier. Ela pergunta o que os candidatos pretendem fazer em relação a tantos animais que estão na rua, né, em situação de rua aí. Quando você fala em animais na rua, meu pai tinha uma mulinha branca, a gente fazia carreira no Nepal Santa Luzia, né? E era muito comum a carrocinha passar, a carrocinha mesmo, pegar e você tinha que pagar a multa e tudo. Engraçado que Santa Luzia é um cenário muito interessante, que você tem essa parte, essa marcha urbana muito pauleira, né? Mas do outro lado você tem, se de repente você está na rua direita, passa uma carroça do seu lado, você fala, uau, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo é o seguinte, é liberdade e responsabilidade. Né? Então, a questão dos animais, não só dos cachorros, mas dos animais mesmo. Você vê perto do que ali? Você vê boi andando no meio do nada, no meio da noite, você para, eu ando de moto, por exemplo, você corre um ruído de cavalos. Agora, os animais abandonados como todos, você tem que ter um programa para isso. Hoje, a gente chama na questão ambiental do não mais do antropocentrismo, mas o biocentrismo. A vida, na sua integridade, ela tem que ser protegida. Então, um programa, sim, não só para acolhimento dos animais abandonados, mas também para a responsabilização daqueles que são proprietários, tá? E deixam eles soltos no meio da rua, dando risco, inclusive, para a sociedade como um todo. Então, isso tem que ser revisto, de novo. Santa Luzia hoje, ela está literalmente solta. Né? Você não tem governança nas áreas mínimas como essa. A terceira e última pergunta vem da luziense Vanessa Pimentel. Ela gostaria de saber, Abraão, em relação a investimento, em relação à economia, como que você pretende trazer para a cidade propostas de empresas, como que você pretende lidar com isso? Eu tenho sonho de morar numa cidade em que as pessoas não têm que sair do portal para procurar emprego. 70% da população de Santa Luzia tem que sair de Santa Luzia. Hoje o grande negócio de Santa Luzia é levar a gente de Santa Luzia para trabalhar em Belo Horizonte. Vamos parar de tapar o sol com a peneira. Porque aqui não tem um ambiente de negócios. Você criar um ambiente de negócio, não é você colocar uma sala do Sebrae com um tanto de gente para dar cursinho, e na hora que vão ver, o cara se sente sozinho, se sente isolado, você não tem aquiescência. Então, qual que é a nossa ideia? Primeiro, é organizar o autônomo, o micro e pequeno empresário. Conversar com os grandes donos do PIB da cidade, com os industriais, nós já estamos conversando com eles, de ampliar sim a plataforma deles, só que chega lá, eles são achincalhados. Os governantes anteriores achincalhavam eles, pedindo bola mesmo, vão ser rasgados. Santa Luzia não está imune a isso. Então a nossa ideia é transparência e participação. Primeiro, todos os setores que são de pequenos empreendedores, como o setor de moda. Você sabe que o setor de moda em Santa Luzia é um setor super pujante, desde a costureira, nós temos estilistas, nós temos faccionistas da C&A nessa cidade e ninguém olha para essas pessoas. Tá certo? A questão dos quitutes, tudo que é próprio nosso é organizar. Você ter, primeira coisa, a ideia do ambiente de negócios é fazer o seguinte, a prefeitura não produz uma agulha. Quem produz é a iniciativa privada. Se o cara quer empreender, ele vai ter um tapete vermelho. O portal da prefeitura vai ser um portal voltado para isso, vai fazer tudo na internet. Em menos de 72 horas, ele vai estar com um fiscal na porta dele, mas não é para fiscalizar, é para ser pedagógico. Fala, assim, olha, o seu lugar aqui não é o mais adequado, é isso. Vamos tentar conversar, acolher. É uma cidade que tem um baita do potencial. O fiscal só chega lá para ferrar. Por omissão dele, que não fez antes. Então, a gente tem que fazer dessa cidade orgulho nosso. E para isso, o ambiente de negócio tem a ver com isso. E a água caminha para o mar. Quando as pessoas veem que isso está tendo, não estou falando nem de financiamento, estou falando do ambiente de negócio propício a isso, as pessoas vão vir começar a trabalhar em Santa Luzia. As pessoas começam a estar com cachorro quente, mas ela não vai gastar o tempo dela no ônibus para ganhar R$1.000 em Belo Horizonte. Ele vai preferir ficar aqui com a família dele. E agora, 30 segundos para as suas considerações finais, Abraão. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o Observatório Luziense por mais uma vez, trazer esse debate saudável e mostrar para a população que Santa Luzia tem jeito. É muito mais do que você colocar planos mirabolantes, falar que um é forasteiro ou não. A gente quer todo mundo junto. Vamos juntos sem deixar ninguém para trás. Dia 24, você pode escolher qual cidade você quer, a cidade de sempre ou a cidade com mudança. O Brasil está mudando desde 2013, cabe a você fazer sua parte. Muito obrigado. Ok. Abraão, muito obrigada por aceitar o convite do Observatório Luziense mais uma vez. Muito obrigado a vocês. Então, gente, essa foi a entrevista com o candidato à Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Abraão Graco. Então, se você quiser conferir mais entrevistas como essa, é só acessar as nossas redes sociais e o nosso YouTube, Observatório Luziense. Muito obrigada.